A gente viu o batismo de Jesus agora na leitura de Atos. A gente viu no profeta Isaías, quando essa leitura que foi feita pela nossa irmã Rafaela, onde Isaías está profetizando o servo, que era Jesus, que viria não só para os judeus, mas também para os pagãos. E o profeta, e na palavra de Atos dos Apóstolos, esse contexto onde o texto está situado. Havia ontem de noite, nós estávamos aqui com o discipulado, e a gente discutiu exatamente essa situação. O Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 12, mais ou menos, nós vemos muita ação de Pedro, onde havia o quê? Um movimento chamado judaizante, onde os judeus, já convertidos ao cristianismo, diziam que Cristo era só para os judeus. E Pedro vai se bater com Paulo dentro da igreja primitiva. Até o momento que Pedro vai na casa de Cornélio, que era um pagão. E chegando lá, Pedro tem uma visão. Sai um lençol com todo tipo de criatura abominável a um judeu. E Pedro ouve uma voz dizendo: coma, Pedro. E Pedro diz exatamente o que o irmão Antônio começou a ler. Verdadeiramente reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem escolhidos. Deus veio para todas as pessoas. Todas, absolutamente todas as pessoas. E aí a gente vem aqui para esse trecho do Evangelho, onde nós nos encontramos com Jesus, com João, batizando. Os ritos de purificação em água não era algo insólito para o povo judeu. Era algo muito comum. O povo judeu tinha esse hábito de fazer ritos dentro da água. Mas o batismo de João era diferente. Ele não era um rito. Por quê? Primeiro porque João não batizava várias vezes. Ele só batizava uma vez. E ele não era um ritual. Ele era uma iniciação. Segundo, o batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo para uma nova vida. Era um batismo quando as pessoas se batizavam, elas estavam entrando para uma proposta messiânica. Ou seja, de acreditar que o Messias viria. Era uma iniciação, tinha um caráter escatológico. Ou seja, quando se fala em escatologia, a escatologia geral é acreditar, como a nossa irmã Nininha falou, que Jesus virá. Jesus virá, amém? Amém. E vai levar essa igreja. Em nome de Jesus. E a gente vai estar tudo no céu, com Abraão, Isaac, Jacó e todo mundo que tem direito. Com Jesus, que é o cabeça dessa igreja. Mas, isso é escatologia geral. Mas existe uma escatologia particular. E essa escatologia particular é o teu relacionamento, o meu relacionamento com Jesus. E aqui a escatologia de João é essa escatologia particular. João batizava para que as pessoas pudessem ter esse relacionamento com o Messias, que ele já sabia que já tinha nascido. E aí Jesus chega. E quando Jesus chega, João diz, no verso 7, pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Por quê? Porque quem fazia isso eram os escravos. Os escravos eram quem desatavam as correias das sandálias de seus amos. E João está dizendo: eu não sou digno de desatar as correias do Messias. E aí Jesus vem e ele pede para se batizar. E aí você deve pensar: por que Jesus precisou se batizar? As pessoas se batizam para pedir arrependimento, porque tem pecado. E a Bíblia diz que Jesus em tudo foi igual a mim e a você, menos em quê? No pecado. Jesus não tinha pecado. Então por que Jesus se batizou? É um contrassenso. Jesus se batizou, amada igreja, porque Jesus queria em tudo ser semelhante a nós. Jesus se batizou porque Jesus queria deixar muito claro que estava se irmanando a mim e a você. Jesus era tão humilde, Jesus era de uma humildade tão grande, que Jesus foi se batizar sem nenhum pecado. Ele não precisava se batizar, mas Jesus queria deixar para aquele povo que ele estava começando um ministério, e ali, aquele batismo, Jesus deixa claro isso, é uma vida nova para Jesus, não porque Jesus tinha pecado, mas porque ele está começando
buscando uma vida nova. Jesus queria legitimar o ministério de João. E ele indo para ali, ele estava legitimando o ministério. E Jesus solidarizou-se conosco. Conosco que somos limitados, pecadores. E assumindo a nossa condição, colocou-se ao lado das pessoas para ajudá-las a sair dessa situação e para percorrer com elas o caminho da libertação, o caminho da vida plena. E esse era o projeto que o Pai teve e Jesus cumpriu integralmente. Então, Jesus necessitava de um batismo cujo significado primordial estava em se irmanar comigo e com vocês. Jesus se batizou não porque ele era pecador, de modo algum, mas porque era humilde. Porque Jesus veio no ministério de amor, de simplicidade e de humildade. E o que é que tem isso a ver comigo e com você nesse domingo de tarde? É isso que Jesus quer dizer para mim e para você. Jesus quer me ensinar e quer ensinar a você na tarde de hoje, que a gente deve imitá-lo. A gente não é imitador de Cristo, não é? Nós não somos imitadoras de Cristo, não é assim? Cristão não significa isso, pequeno Cristo. Então, quem quer ser cristão deve assumir virtudes de humildade, de fragilidade, de sinceridade e de simplicidade. Porque Jesus não tinha nenhuma necessidade de se batizar, porque não precisava. Ele era puro e santo. Todavia, Jesus pede para se batizar antes e principalmente para mostrar que ele queria se irmanar com aquelas pessoas em tudo. Ele queria se irmanar com aquelas pessoas humildes em tudo. E ele vai e se batiza. E quando ele se batiza, de acordo com o relato que nós lemos, se abre, o céu se fende e uma voz sai. Não é isso? Esse é o meu filho bem-amado, em quem eu me comprazo. Esse rasgar dos céus mostra que Jesus é a ligação perfeita entre a terra e os céus, entre os seres humanos e Deus. Isso é altamente simbólico na tradição judaica, porque quando o céu se rasga e uma voz fala e uma ave vem simbolizando o Espírito Santo, está mostrando a ligação perfeita entre nós e Deus. Só tem um mediador, está lá em Timóteo, 1 Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, feito homem. E exatamente nesse batismo revelado aqui em Marcos, está muito claro isso. Quando o céu se fende, é exatamente isso que acontece. Jesus é o único ser que pode fazer os céus se fenderem e Deus falar. Você quer que os céus da sua vida se fendam? Você quer que Jesus fale, que Deus fale com você? Só tem um jeito. Procure Jesus. Procure Jesus para mediar essa conversa. Jesus vai mediar porque ele está sentado à direita de quem? De Deus Pai. Para falar por quem? Por quem procura a Ele. Jesus está pronto para falar a tua causa. Ele não está indiferente à tua causa. Jamais. Porque em Atos dos Apóstolos, Pedro diz muito claramente, porque verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Tem Bíblia que diz, Deus não tem prediletos, Deus não tem escolhidos, Deus não tem predileção, Deus não faz distinção de pessoas. Ou seja, Deus, a quem confessa Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador de sua vida, pode ter certeza de uma coisa: você está salvo. Você está salvo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: isso é um alvará, isso é um aval, isso é um bilhete azul para você sair pecando? Não. Todos nós temos convicção do pecado, da justiça e do juízo, dado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que começa a habitar em nós a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Isso é uma coisa. Culpa é outra totalmente diferente. Quem nos acusa não é o Espírito Santo. Quem nos dá sentimento de culpa não é o Espírito Santo. É um outro ser chamado Satanás. Satanás é quem traz sentimento de culpa. Sentimento de culpa não vem de Deus. Sentimento de culpa não pertence a Cristo.
cristão, esse cristão deve repreender no nome de Jesus sentimento de culpa. Porque sentimento de culpa não vem de Deus. Deus não culpa ninguém. Deus traz consciência do pecado. É totalmente diferente de sentimento de culpa. Pastor, eu estou me sentindo culpado. Pastor, eu estou me sentindo culpada. Isso vem de Deus? Não, não vem. Isso vem do diabo. Repreenda em nome de Jesus. O que vem para você é consciência do pecado. É totalmente diferente. Você vai se sentir incomodada. Incômodo é uma coisa. Você está se martirizando com remorso, é outra totalmente diferente. Remorso vem de culpa. Mas vamos voltar para aqui, para o que nós estamos falando. Então, nesse momento, nesse encontro aqui, Jesus vem se batizar, Jesus vem legitimar o encontro dele com João Batista, legitimar o ministério de João Batista, legitimar o batismo e, sobretudo, se irmanar comigo e com você. Dizer, olha, eu sou divino. Ontem nós estávamos aqui no discipulado e as pessoas estavam com um pouquinho de dificuldade em entender como é que um Deus poderia ser trino e ao mesmo tempo ser uno. Sim. Está bem claro no Evangelho de João. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então é um Deus trino e ao mesmo tempo um. Jesus era Deus e Jesus não tinha pecado nenhum. Está lá em Hebreus. Porém, Jesus se batiza para mostrar àquelas pessoas que ele era simples, ele era humilde, ele estava com todo mundo, ele era um deles. Porque é muito fácil a gente seguir alguém quando a gente percebe que essa pessoa está irmanada conosco. Se Jesus viesse com trajes reais, com pose de rei, com prepotência de rei, dificilmente ele teria arrastado as multidões que ele arrastou e levado os discípulos que ele levou. Pescadores, pessoas simples e humildes. E o Espírito Santo veio para terminar e abençoar o início do ministério de Jesus. E eu gostaria de falar sobre o que é uma vida no Espírito e o que é uma pessoa espiritual. Geralmente as pessoas acreditam que uma vida no Espírito e uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que tem os dons espirituais, não é assim, igreja? É o que está lá em Coríntios. É uma pessoa que tem o dom de cura, ou de profetizar, ou de orar em língua, de interpretação, de sabedoria, de operar maravilhas, porque tem lá em 1 Coríntios 12:10. Mas veja bem, a igreja de Coríntios tinha tudo isso. Mas a igreja de Coríntios não era uma igreja que tinha uma vida no Espírito. A igreja de Coríntios era cheia de dons no Espírito, mas a igreja de Coríntios não tinha uma vida no Espírito. A igreja de Corinto era uma igreja altamente complicada. E eu torno a indagar o que é uma pessoa plena do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu no batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu no meu e no seu batismo. Se você foi batizado pequenininho, você fez uma profissão de fé depois. Você repetiu na sua profissão de fé aquilo que foi dito no seu batismo. Você chegou na frente de alguém e disse, olha, tudo que foi dito no meu batismo, eu confesso que Deus é santo, que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele é meu Salvador. Não foi assim? Você deve ter atendido ao apelo de algum pastor, alguma coisa você fez. Se você não fez, nós faremos um apelo depois e você vai confirmar isso. Eu fiz uma confirmação de fé na igreja anglicana quando eu me converti. Todas as pessoas aqui, ou se foram batizadas adultas, fizeram isso, e as que foram batizadas crianças, na igreja católica fizeram um crisma, na igreja anglicana fizeram a confissão de fé, na presbiteriana fizeram uma profissão de fé, e nas suas variadas denominações fizeram algo parecido. Não é correto? Mas, eu vou perguntar mais uma vez, o que é uma pessoa plena do Espírito Santo? O que é uma pessoa plena do Espírito Santo? É uma pessoa que profetiza? É uma pessoa que tem o dom de curar? É uma pessoa que fala em mistério? Não. É também isso, mas principalmente uma pessoa que tem uma vida plena do Espírito Santo. É uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo. E o que são os frutos do Espírito Santo? Está lá em Gálatas. É uma pessoa que tem amor, é uma pessoa que tem bondade, é uma pessoa que tem longanimidade, é que tem benignidade, fé, mansidão, temperança. É
procurar alcançar? Devemos querer os frutos, os dons, pastora? Claro. Lógico que nós devemos querer os dons. Mas antes de nós almejarmos tanto esses dons, nós devemos almejar os frutos. Sabe por quê? Porque sem os frutos, de nada vale os dons. Não adianta eu estar aqui com dom de cura se eu não tenho amor, se eu não tenho fé, se eu não tenho mansidão, se eu não tenho longanimidade, se eu não tenho temperança. Isso não vale de nada, porque eu vou ser uma pessoa prepotente, arrogante e orgulhosa e vou me gabar porque sei profetizar. Para Deus isso não vale de nada. Ontem nós estávamos no discipulado aqui na igreja e eu estava falando sobre os profetas. E eu disse, olha, profeta na Bíblia, eles não viviam feito um cartomante que o povo vai hoje, não. Aí eu vou na profetisa. Rafaela é a profetisa. Rafaela, minha filha, lê aqui minha vida, ore por mim, veja se meu casamento com Tatiana vai dar certo. O povo hoje vai para a profetisa para saber disso. Não vou dizer sim ou não para ficar igual a de Macedo, por mandar de mim depois, viu? Mas é verdade. Profeta da Bíblia ia para Ricardo Coutinho. Olha, Ricardo Coutinho, vem cá, eu recebi uma revelação que você não deve estar fazendo isso, isso e isso. E eu cabia Dilma Rousseff. Dilma, você com essa sua mudança trabalhista está ferrando os trabalhadores do Brasil. Faça isso não. O profeta fazia isso. O profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. O profeta da Bíblia fazia isso. Hoje os profetas e as profetisas, não estou dizendo que eles não existem. Tem pessoas absolutamente ungidas por Deus. Mas profeta da Bíblia, profeta Natan, chegava junto ao rei Davi e dizia, rei Davi, vem cá. Olha, você fez errado isso. Ele estava lá aconselhando o rei. Não estava lendo a sorte de ninguém, não. Hoje o povo vai para as profetisas e para os profetas para saber o futuro. Isso é adivinhação, está proibido na Bíblia. Vá lá, quer saber seu futuro? Quer saber seu futuro, minha irmã? Vá ler a Bíblia, está escrito seu futuro na tela. Não precisa você profeta, não. Vem para a igreja adorar a Deus, que Deus já disse seu futuro. Eu não quero profetisa nenhuma na minha vida, nem profeta. Eu tenho uma grande amiga profetisa da Assembleia de Deus. É uma bênção, eu considero a maior profetisa da Paraíba. Mas eu vou na casa dela para dar um cheiro nela, gostar de conversar com ela. Não para saber do meu futuro para ela. Meu futuro eu já sei. Eu não vou para a glória. O que acontecer na minha vida é para o meu bem. E a senhora sabe disso aonde, pastora? Lá em Romanos, quando ele diz que com tudo dá graças. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para chamar assim com o seu propósito. Então o que acontecer para a minha vida é para o meu bem. Mesmo quando for para o meu mal, aparentemente, mas vai ser para o meu bem. Amém? Amém. Por que você está duvidando? Pastora, a senhora não sabe o que eu estou passando. Você não. Mas eu sei de uma coisa, é para o seu bem. Você é de Deus? É de Deus? Então é para o seu bem, graças a Deus. Porque é promessa bíblica. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por que você está duvidando da Bíblia? É muito fácil, eu estava conversando ontem, é muito fácil quando a gente dá testemunho de vitória. Hoje eu tenho um testemunho de vitória para dar aqui nessa igreja. Difícil é a gente dar testemunho de derrota. Aparente. Mas a gente também deve dar. Por quê? Porque isso é difícil. Isso é difícil. Então, as características de uma pessoa espiritual é uma pessoa que sabe amar, é uma pessoa que tem bondade, que despreza as ofensas, é uma pessoa que tem benignidade, que tem uma fé firmada na rocha, que é Jesus Cristo, é uma pessoa que é mansa, que tem temperança, é uma pessoa que tem os frutos do Espírito. Certamente essa pessoa tenha certeza de uma coisa, Deus está dizendo lá do céu, essa é a minha filha em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Não se preocupe com o que o mundo está dizendo de você, não. Você vai se preocupar com o mundo, é? Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você, não é com o que o mundo pensa de você, não. Eu estou me lixando para o que o mundo pensa de mim. Eu me preocupo com o que Deus pensa sobre mim. Não com o mundo. O mundo é problema do mundo. Eu não estou preocupada com o mundo, eu estou preocupada com Deus. Eu tenho um problema tremendo. Ainda hoje, eu estava vindo de manhã com a minha esposa e eu estava partilhando com ela. Eu disse, meu Deus, como é difícil ser pastora. E aí, ela me deu uma resposta extremamente sábia.
E eu disse, então eu vou fazer isso mesmo. Porque estar no centro da vontade de Deus é o que nós devemos querer. Se você está no centro da vontade de Deus, deixa o mundo para lá. Isso é problema do mundo. O que o mundo pensa a meu respeito, eu não me interessa. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. O que Tati pensa a meu respeito, que meus 3 filhos, minhas 2 noras pensam a meu respeito. O resto, ficarei feliz se vocês pensarem alguma coisa boa a meu respeito. Farei satisfeita. Se não pensarem, vou orar pela vida de vocês. Certo? Façam a mesma coisa. Se preocupem com o que Deus pensa de vocês. Porque Ele sabe. Porque Ele sabe, Ele escolheu de vocês desde o ventre da mãe de vocês. Está lá no Salmo 139, verso 16. Eu te escolhi quando tu ainda era substância informe. E fez o quê? E escreveu todos os teus dias no livro da vida. Que Deus é esse? Que te escolheu quando tu era substância informe, te fez do jeito que tu fez e depois te condenou para o inferno. Só não é o Deus que eu sirvo. Então, continuando a nossa reflexão, nós devemos pensar o tempo inteiro que Jesus veio para nos chamar. Nos chamar para quê? Para a humildade, para a sinceridade, para a simplicidade. Jesus não quer uma igreja arrogante, Jesus não quer uma pastora arrogante, Jesus não quer uma pastora prepotente, nem uma igreja prepotente. Jesus tem um chamado para o amor, Jesus tem um chamado para a mansidão, Jesus tem um chamado para o serviço, Jesus tem um chamado para nós nos igualarmos a todas as pessoas simples e excluídas e marginalizadas do mundo. Por isso que o Evangelho, o Atos dos Apóstolos que nós lemos, Pedro vai dizer: verdadeiramente sei que Deus não faz acepção de pessoas. E no final do verso 43, que nosso irmão Antônio leu, Pedro vai dizer, me permitam só ler: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. A Bíblia é muito clara. Todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Ou seja, está isento dos seus pecados. Ontem nós estávamos aqui no discipulado e eu lembrei de uma das frases que Jesus disse na cruz, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? E eu disse, gente, Jesus disse aquilo na cruz porque ele estava com todos os pecados de toda a humanidade de todos os tempos. Então Deus saiu de Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou humano. Ele era humano e era divino. Mas naquele momento na cruz, quando Jesus recebeu o meu e o seu pecado, até o fim da vida de toda a humanidade de todos os tempos, Jesus estava cheio de pecado. Então, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, a divindade de Jesus saiu. E aí ele diz: Pai, por que me abandonaste? Deus não tinha abandonado ele para morrer na cruz. Deus abandona ele porque sai. Porque a bondade, a plenitude da beleza de Deus não podia ficar com Jesus junto com aqueles pecados todos. E aí, momentaneamente, Deus sai, Jesus expira, e aí Deus volta, porque Jesus vai se encontrar com Deus. Então, pensem bem. O que Paulo disse, o que Paulo vai dizer e repetir: ai de nós, se perdermos uma tão grande salvação. O episódio do batismo de Jesus coloca-nos frente a frente com um Deus que aceitou identificar-se com mulheres e homens e partilhar sua humanidade e fragilidade, a fim de oferecer aos humanos um caminho de liberdade e de vida plena. Os planos de Deus são, para mim e para você, mais importantes do que os meus e os seus projetos pessoais ou do que os desafios que o mundo nos faz. Estou perguntando. Nós temos uma atitude de obediência radical, de entrega incondicional e de confiança absoluta na nossa relação com Deus? Ou nós damos apenas uma parte da gente e a outra parte nós guardamos? Esse louvor que Nininha entoou da mãe Anitta do Cursilho, né? Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho mandado à procura do meu próprio bem-querer.
Quanta gente essa por aí, sem te conhecer, assim como eu conheço a ti. Aí o louvor continua, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Você presta atenção no que você está cantando. Você está dizendo, Senhor, eu estou aqui. Eu me coloco submissa diante do Senhor, para o Senhor me mandar e me agir do jeito que o Senhor quiser, da maneira que você quiser. Quando eu cantei isso na manhã do cursinho que eu participei, eu cantei de todo o meu coração. E Deus fez o que Ele fez na minha vida e eu glorifico a Ele. Agora, se você canta, cante com fé. Cante dizendo, Senhor, eu estou aqui e eu quero lhe entregar a minha vida. Porque Deus na sua vida não é para ser um guarda-chuva que você abre no dia de chuva para você utilizar. Deus tem que ser a tua casa para você morar. E Ele morar e fazer morada dentro de você. Ele tem que ser a primazia. Tudo tem que ser primazia dentro da sua vida, quando se trata de Deus. Não é uma extensão. Não, quando é conveniente para mim, eu vou fazer a obra do Senhor. Não. A obra do Senhor vem em primeiro lugar. As coisas do Senhor devem vir em primeiro lugar. E o demais é o resto. O resto é o resto. Porque a nossa função aqui na terra é servir e adorar a Deus. O resto é detalhe. O meu emprego, pastor, é detalhe. Os meus filhos é detalhe. E minha esposa é detalhe. E meu esposo é detalhe. E o resto do dia é detalhe. O essencial em mim é cantar. Porque esse é teu ministério. Deus te tirou do mundo do louvor para botar no louvor aqui. Do mundo da música para o louvor aqui. Tudo é para Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que façais para a glória de Deus. Deus não quer metade de ninguém, não. Deus é um Deus ciumento, Ele quer tudo. Porque Ele quer, porque tem um monte de gente lá fora precisando saber de Deus. Pessoas sofrendo, pessoas amarguradas, pessoas como a Lúcia saiu daqui, como a Lúcia, quando a gente estava na praia, e a Lúcia conversando e dizendo, com os olhos cheios de lágrimas, eu achava que eu estava no inferno. E glória a Deus que eu não estou no inferno. Nada, ela é um anjo, ela está aqui conosco. Então, nós, filhas e filhos desse Deus, aceitamos ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs mais desfavorecidos, desesperados, arriscamos faltar o trabalho para nos fazer presente, estar junto de quem está sofrendo, crendo, que Deus cuida de nós. Nós estendemos a mão, nós partilhamos a sorte dos pobres, dos sofredores, dos injustiçados, nós sofremos na alma as suas dores, aceitamos identificarmos com eles e elas, com pessoas que estão aqui, inclusive na igreja, então nós não temos tempo. Às vezes a gente dá a paz de Cristo ao povo e a gente não sabe porque as pessoas que estão passando, porque a gente tem uma panelinha só e a gente só interage com a panelinha. E participar dos seus sofrimentos a fim de melhor ajudá-los e ajudá-las a conquistar a liberdade e a vida plena. Não tenhamos medo de lutar pelas pessoas marginalizadas, se isso contribuir para promovê-las e lhe dar mais dignidade e esperança. Jesus, nessa passagem do batismo, ele, Rei, Deus, perfeito, maravilhoso, ele não hesitou em se fazer humilde para estar com os humildes. Esse é o convite dele nessa tarde. Que a gente também deixe de ser menos intolerante. Não é? Nós somos gente intolerante. Nós não conseguimos conviver com a diferença. Nós discutimos isso. Nós lutamos pela diversidade. Mas dentro da própria diversidade nós somos intolerantes. Eu estava agora em novembro. Teve um encontro internacional aqui de diversidade sexual. Aí eu fui assistir uma palestra, porque eu estava junto à mulher, primeiro transforma de Brasil, eu gosto muito dele, porque eu encontrei com ele em Brasília. E aí fui assistir João falar, mas tinha ontem, antes, um sociólogo, e eu fui a palavra sociólogo. Só fiz errado. O homem só disse coisa intolerante no encontro sobre diversidade e tolerância.
só um versículo da Bíblia, como os fundamentalistas, para falar das igrejas inclusivas. Aí eu disse, Tade, ele está pisando versículo exatamente como os fundamentalistas fazem. Falou um monte de coisa. Eu digo, eu não vou falar não, porque se eu for falar vai dar uma confusão, eu vou ficar calada. Então, a gente vê a intolerância em quem não deveria ser intolerante. E nós devemos exercitar isso, porque Jesus, o que ele mais fez, foi isso. Nós devemos treinar isso dentro de nós. Eu digo isso a partir de mim, que tenho uma paciência quase nenhuma. Nasci quase sem pavio. Eu tenho que trabalhar isso dentro do meu coração. Nós temos que trabalhar isso como igreja. Nós temos que aprender com Jesus, que não precisava se batizar, porque não tinha pecado. E ele se batizou. Eu não sei quem foi que fez uma postagem outro dia desse no Face, que dizia assim, nós somos altamente, acho que era perspicazes, ou era atentos aos defeitos dos outros. Mas nós somos extremamente lentos quando é para falar das virtudes. Eu acho que foi a Lúcia que fez essa postagem. E isso é verdade. Isso é verdade comigo. Isso é verdade com todos nós. Então a gente tem que fazer esse exercício diário de compreensão, de união. E eu gostaria de pedir à igreja que a gente fizesse essa reflexão e pensasse que esse Jesus maravilhoso que nós servimos, esse Deus maravilhoso, como diz a minha irmã Rafaela, Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Esse Deus tão bom, esse Deus tão perfeito, esse Deus tão humilde, esse Jesus tão simples, esse Jesus que não estava nenhum tempo, Jesus se encontra o tempo inteiro com as pessoas. E Jesus o tempo inteiro vai dando dignidade às pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. Não é esse Deus carrancudo, esse Deus intolerante, esse Deus guarda de trânsito, que está botando pecado em ninguém. Esse Deus que só exclui. Esse não é o Deus que eu conheço. Graças a Deus eu me converti numa igreja que era inclusiva. Em 1990. Não tinha o nome de inclusiva, era uma igreja inclusiva. Porque esse Deus de amor foi o que eu fui apresentada. E eu gostaria que esse Deus de amor estivesse presente nos nossos corações durante toda a nossa vida. Para que a gente falasse desse Deus de amor e acolhesse as pessoas com esse Deus de amor. É verdade? Para que a gente lembrasse de Jesus. Jesus não tinha necessidade nenhuma de se batizar. Mas ele se batizou. Sabe para quê? Para nos ensinar a humildade, para nos ensinar que ele, sem pecado nenhum, foi para aquele batismo, para começar uma vida nova. Nós precisamos de vida nova, nós precisamos renascer, nós precisamos nos renovar, nós precisamos ser nova criatura a cada dia nós precisamos viver como os alcoólicos anônimos, matando um leão por dia, dizendo eu não vou fazer isso hoje, eliminando o que o reverendo Casalberto diz, o pecado de estimação. Que às vezes não é só uma, imagina, eu defendi alguns. Vamos matar o pecado de estimação e que Deus fale no nosso coração, a gente lembre desse Jesus tão santo, tão perfeito, mas que desceu a esse batismo para dar exemplo de humildade, de simplicidade, de sabedoria e, sobretudo, de amor. Santo, que toda a terra proclame, Ele é santo. Esse é o nosso Deus, outro